Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos criar fórmulas para o desempate por confronto direto. Continuando aqui as fórmulas para a classificação dos times, já fizemos cálculos aqui para pontos, vitórias, saldo de gols e gols pró. Chegamos agora no confronto direto. Estamos seguindo aqui essas configurações, então estamos aqui nesse quarto critério de desempate, que é o confronto direto. E aí o que acontece aqui? Como que eu faço esse cálculo de confronto direto? Eu preciso identificar se houve esse confronto aqui na primeira rodada, que essa daqui é a primeira. Então a gente vai procurar o time, procura o Flamengo como mandante, procura o Fluminense como visitante. Aconteceu esse confronto? Beleza. Se aconteceu, a gente vai pegar e vai somar os pontos. A gente fala de procurar, mas vamos usar a função soma 6. Já expliquei sobre isso, que é mais fácil usar do que as funções de procura. Porque a gente tem que fazer mais critérios, acaba criando uma fórmula matricial. Com soma 6 aqui vai funcionar. A gente vai procurar o time como mandante, o outro como visitante, na primeira rodada. Tem um detalhezinho em relação à rodada. Que, por exemplo, vamos imaginar que eles não jogaram aqui na primeira, mas jogaram na segunda. Então, tenho esse confronto direto na segunda rodada. Quando chegar na terceira, não vai ter o confronto direto entre eles, porque isso só aconteceu na segunda. Então, a diferença é a gente não vai procurar diretamente numa rodada, vai ser menor ou igual à rodada, porque aí a gente consegue sempre pegar esse critério de desempate no confronto direto quando ele acontecer, não numa rodada específica. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Aqui nós vamos ter a questão do turno, eu vou deixar por último. Vou começar com o escolher aqui, igual escolher, abro e fecho parênteses, entro no inserir função. Nós vamos aqui no mando underline campo, que é para definir se é mandante, visitante ou geral. E aqui a gente vai entrar com o soma 6. Abre e fecha parênteses, entra no soma 6. E aí quais são os critérios aqui? Primeiro, a gente precisa somar essa informação na pontuação, para saber se houve o confronto entre Flamengo e Fluminense. Quantos pontos cada um fez? Se o Flamengo ganhou, ele fez 3. O Fluminense fez 0. Se o Fluminense ganhou, ele fez 3 e o Flamengo fez 0. Se empatou, cada um fez 1. Então, eu preciso dessa pontuação aqui para depois comparar quem é maior. Então, aqui vai entrar, vamos fazer primeiro para o mandante. Aqui vai entrar os pontos do mandante. Vou lá nos jogos aqui, A gente tem essa coluna aqui dos pontos do mandante, Tá aqui o PM. Clicou, Ctrl Shift seta para baixo. Aquela nomenclatura que você já conhece, da tabela, TB Jogos e PM, que são os pontos do mandante. Agora eu quero procurar o time, que é o Flamengo nesse exemplo aqui, nos mandantes. Então, qual é o intervalo? São os mandantes. Vamos lá nos jogos. Vamos pegar todo esse intervalo aqui dos mandantes. E o critério 1, nosso exemplo aqui, o time que está aqui, não está dando para aparecer aqui, por causa da fórmula que está vindo para a esquerda, né? Mas é aqui, é o time. Está no AA4. Então eu procuro o Flamengo e eu quero saber o confronto dele. É com quem? Com quem está em segundo ali. Quero saber se houve esse confronto entre Flamengo e Fluminense. E a gente vai para o intervalo critério 2, pegar agora o intervalo dos visitantes. Vamos lá em jogos. Aqui, os visitantes. E vamos no exemplo aqui, Fluminense, que é o AA5. Então, tenho até agora 2 critérios, o mandante e o visitante. Falta o terceiro, que é a rodada. E aí, no intervalo critérios 3, eu vou lá novamente em jogos. Lembrando que eu poderia digitar esses nomes aí, TB Jogos, abrir colchetes, nome da coluna. Você pode digitar. Aqui eu estou selecionando e dá o mesmo resultado. Peguei todas as rodadas. E é aquela questão que eu falei, não vou diretamente na rodada 1. Vai ser menor ou igual àquela rodada atual onde a gente está fazendo a fórmula. Porque aí eu consigo pegar esse confronto independente de onde ele acontecer. E aí vai vir um detalhezinho em relação a essa questão do menor, ou vai ser menor ou igual à rodada. E eu não vou digitar, eu vou clicar na célula. E aí eu vou te mostrar um detalhezinho que tem aqui. Critérios, vou colocar assim, menor ou igual. Eu preciso pegar a rodada, que está aqui nos cálculos. A rodada é aqui, coluna RD. Posso até tirar esse cálculos aqui, deixar só o F4. Que aí é o nome da planilha, mas não precisa porque a gente está referenciando direto a planilha onde eu estou fazendo a fórmula.
Só que tem um detalhe, eu vou clicar aqui. O que acontece? O Excel não identifica aquele F4 sendo o número 1, que é a primeira rodada. Eu preciso ter esse critério, menor ou igual a 1. Quando eu coloco isso aqui, esses operadores de comparação menor ou igual junto com a célula, ele acha que aquilo ali é um texto, né? Então ele está comparando assim, quem é menor ou igual a F4. Aí não vai dar certo, porque a gente nunca vai pegar aquela rodada. Quando eu tenho um operador de comparação e uma célula, a gente precisa concatenar isso. Então esse operador vem entre aspas, e aí vem o E comercial aqui para concatenar. Vou tirar essas aspas daqui, aí fica menor ou igual a 1. Você consegue saber se deu certo, porque eu preciso de um número aqui. Eu tenho que fazer essa comparação de rodada. Se eu tenho um intervalo de números aqui, eu não posso ter F4 aqui, porque não tem F4 nesse intervalo. Então agora nós temos todos os 3 critérios, mandante, visitante e rodada. Beleza, fiz essa comparação, mas e se aconteceu esse confronto, mas foi o inverso? Foi o Fluminense como mandante e o Flamengo como visitante. A gente precisa colocar isso aqui na fórmula. E aí vai ser, como a gente já fez também em outras situações, somar, porque esse aqui é o geral, né? Que ele pode pegar de mandante ou visitante, a gente soma invertendo algumas coisas ali. Dá para fazer assim, vir aqui no escolher, pegar todo esse soma 6 aqui, dar um Ctrl C, e aí no final aqui, depois do parênteses, mais Ctrl V. Vou aumentar aqui a barra de fórmulas. E a gente criou aqui essa soma, repetiu aqui. O que a gente vai alterar agora? Esse segundo soma 6 aqui, eu vou somar nos pontos do visitante, aí dá para só alterar aqui, não precisa selecionar tudo de novo, só trocar o M por V, que são os pontos do visitante. Vou continuar com o mandante, só que aqui eu inverto. Aqui é o A5, que é o Fluminense, então agora eu estou procurando no mandante o Fluminense. E vou procurar no visitante o Flamengo. A rodada permanece. TV Jogos, RD. E aqui o menor ou igual a F4. Então a gente inverteu. Procurou anteriormente o Flamengo, agora procura o Fluminense como mandante. Procurou o Fluminense como visitante, agora o Flamengo. E aí alterna a coluna de pontos. Aqui soma pontos do mandante, aqui soma pontos do visitante. Entendeu isso aqui? Agora ficou fácil, porque os outros é quando for mandante ou visitante. Aqui a gente somou os dois no mando de campo geral, que é o valor 1. Valor 2 e valor 3 são as mesmas fórmulas ali, só que sem somar. Então, no valor 2, eu posso pegar esse primeiro soma 6 aqui, dar um Ctrl C, e lá no valor 2, dar um Ctrl V. E no valor 3, eu pego o segundo soma 6 aqui, a gente somou aqui, Ctrl C, vai aqui no escolher e vai no valor 3, que aí é o geral, mandante e visitante. Ok. Aqui deu 0, não aconteceu esse confronto. Provavelmente a gente vai ver só uma alteração aí mais para frente nas outras rodadas. Mas está aqui. O que faltou? Faltou agora aquela condição do turno. Se a gente escolher turno lá 2, não tem que ter essa informação aqui desse confronto. Então vamos colocar o C aqui. A gente já fez isso, eu só inverti aqui, deixei para o final. Se turno igual a 2, então 0. Se não, aí faz toda essa fórmula aqui, fecha o parênteses no final. Enter. Agora é o seguinte, a gente vai aproveitar essa fórmula, colocar aqui, que é para o... Testamos o Flamengo primeiro, agora vamos testar o Fluminense. E fazer umas alterações, umas poucas alterações, mantendo a estrutura da fórmula. Então, seleciona, Ctrl C, ESC, clica aqui embaixo, Ctrl V. A fórmula é a mesma estrutura, o que vai mudar é isso aqui, alternar os nomes dos times. Então, se antes eu fazia um soma 6, pegando no mandante o Flamengo, agora eu faço para o Fluminense, aí alterna aqui para 5. E aí o outro, que era o visitante, que era o 5, vem para 4. A gente alterna os nomes dos times. A5, a A4, aí aqui onde estava 5 passa a ser 4, aqui onde estava 4 passa a ser 5, depois aqui 5, aqui 4 e aqui 4 e 5. Enter. Bom, está aí. Agora, o que a gente pode fazer? Selecionar isso aqui. Vou fazer para a primeira rodada, que aí depois que a gente fizer os outros, já copio e colo tudo de uma vez para as outras rodadas. Igual a gente fez com os outros cálculos. Vamos fazer primeiro só para a primeira rodada. Seleciono, Ctrl C, e vou colar aqui,
Aí nesse caso, ó, que manteve a estrutura, só que agora a gente compara Atlético Paranaense e Botafogo. Se eu clicar 2 vezes, você vai ver aqui. Vou até colocar na esquerda aqui, para a fórmula não ficar em cima. Mas ó, é isso que a gente vai fazendo. Aí conforme copiar e colar para baixo, a gente vai testando todos eles. E aí tem um ponto importante que é, eu deixei 2 níveis aqui. E aí, dependendo das situações aí, se a gente fez 2 níveis de fórmulas e não conseguiu desempatar, pode ir adicionando outras colunas aqui e fazendo de novo. Eu coloquei, por exemplo, como cartões 4 níveis. Isso porque eu fiz da Copa do Mundo assim, aproveitei. Mas isso não é regra. Tá? Você pode ter outros níveis aqui, vários outros, e continuar fazendo as fórmulas para ir desempatando se os 2 níveis aqui, no caso do confronto direto, não for suficiente. Então vamos continuar aqui, copiar e colar até o final aqui da primeira rodada. Então Ctrl C e colando aqui com Ctrl V. Ó, aqui até a linha 23, que é o final da primeira rodada. Está aqui, ó. Então nós temos aí. Aqui, ó, vai aparecer esse ícone aqui, porque ele acha que a gente inconsistência na fórmula, né? Que a gente está pegando informações ali de que não é um padrão do Excel de seguir certinho nas linhas. Não tem problema não. Vou deixar o ícone aí que a nossa fórmula está certa. E aí, como eu tinha dito, aqui primeiro é só para saber a pontuação. Aí vamos criar esse cenário aqui. Vamos imaginar que Flamengo e Fluminense, ó, eles empataram aqui nos pontos, ganharam pelo mesmo placar. Só que jogou. É difícil ter esse resultado na primeira rodada, porque não tem como eles empatarem e ter jogado os 2, porque aí um teria ganhado, outro perdido. Por isso que a gente não vai conseguir ver isso na primeira rodada, mas mais para frente a gente consegue ver. Mas vamos aqui só para simular. E aí, por exemplo, isso fosse em outra rodada. E aí, que eu tenho aqui eles empatados, o Flamengo é o primeiro. Se o Fluminense ganhou, aqui estaria 3. E aqui que eu faço a comparação. Ó. Se esse valor for maior que esse, aí o Fluminense passa para cima. E o Flamengo vem para baixo. E com isso a gente consegue criar esse critério de confronto direto. Identificando a pontuação e agora comparando quem é maior do que quem. Se não for, não, o Flamengo ganhou aqui o jogo. Aí vai permanecer. Se esse for maior do que esse, continua a mesma coisa. Então aí, mesma pontuação, no confronto direto o Flamengo ganhou, ele permanece. Se deu empate, também fica a mesma coisa, porque aí no critério de desempate, confronto direto, não conseguiu resolver. Aí teria que ir mais para frente para os cartões. Aqui nós vamos fazer uma função C, com um detalhe que a gente vai ter 2 critérios. Por que 2 critérios? Porque o confronto direto ele só começa a valer a partir do momento que isso aqui está empatado. Não faz sentido se o Flamengo tiver mais pontos do que o Fluminense, eu comparar aqui em confronto direto. Porque ele já está na frente. Vem tudo aquilo lá, salvo de gols pró, vitórias, enfim. Então, a partir desses 2 estarem iguais, aí é que eu vou fazer a comparação. Por isso que a gente precisa de 2 critérios. E aí, ó, eu vou fazer o C aqui, igual C, abro fecho parênteses e entro no inserir função. Esse é o teste lógico da função C, só que eu só tenho uma caixa para fazer isso. Só tem esse espaço aqui. Depois é valor verdadeiro e valor falso. Mas eu preciso de 2 critérios. E aí, nesse momento, entra a função E. A gente tem 2 funções aí que funcionam bem junto com o C, para fazer esse tipo de comparação. É o E e o OU. Nesse caso, o E, a gente precisa do seguinte, tem que ser os 2 verdadeiros. Então, vamos lá, vamos para o exemplo do Fluminense. Se o Fluminense tivesse ganhado aqui no confronto direto, eu vou comparar. Esses 2 são iguais? São. Fluminense é maior aqui do que o Flamengo na pontuação? É. Então, ele passa para cima. Mas está vendo que são os 2, tem que ser verdadeiro os 2. Se um deles não for, aí não acontece. Como, por exemplo, o Fluminense pode ter ganhado o Flamengo, mas o Flamengo tem mais pontos. Vai valer a pontuação porque isso vem antes. E aí daria um verdadeiro para o Fluminense ter ganhado e um falso para a comparação dos pontos. Aí não funcionaria, continuar o Flamengo na frente. Então, E, abro e fecho parênteses, veja isso aqui, ó, teste lógico. Quando eu entro no E, vai ter vários, ó, lógico 1, lógico 2, 3, 4. É aqui que eu consigo fazer vários testes. Então, meu primeiro teste é saber se essa célula aqui, que é o pontuação do Fluminense, é igual à pontuação do Flamengo. Tem que ser igual primeiro, se não for, não faz sentido fazer o cálculo do confronto direto. Ó, deu verdadeiro. E aí, qual é o lógico 2? Eu quero saber se essa pontuação aqui é maior do que essa daqui.
E aí, se os dois forem verdadeiros, naquele caso, aí se o Fluminense tivesse ganhado, ele ia passar. Aqui deu um verdadeiro e falso. Então não é. Aqui é só para testar. E aí onde que eu coloco esse resultado? Aqui tem que aparecer o nome dos times. Aí eu volto no C. Lembra de alternar, ó, C e E. Voltou no C, o que vai acontecer se o valor for verdadeiro? Se os dois forem verdadeiros, o Fluminense passa para cima. Aqui, se não, continua o Flamengo. É o que vai acontecer porque a pontuação está igual. Aqui no E deu um resultado falso. Ó. Verdadeiro com falso deu falso. E aí o falso é o Flamengo continuando na frente porque eles não jogaram aí nessa rodada. Aproveitando a fórmula, seleciona Ctrl C, ESC, vem aqui embaixo Ctrl V, mesma coisa que fizemos aqui nesse cálculo aqui, só alterna aqui. Ó. Aqui vai para o 4 e aqui vai para o 5, que é a comparação dos mesmos times ainda. E aí continuou porque não teve alteração. Ó, só para título de exemplo aqui, se os dois estiverem iguais, e se eu coloco, eu vou alterar aqui, se quiser alterar, altera, mas não deixa valor digitado aqui não, tem que ser fórmula. Ó, se o Fluminense tivesse ganhado o confronto aqui, desse 3 aqui, ó, o Fluminense passaria para cima. E aí ele desempataria no confronto direto. Mas eu vou desfazer, tá? Não deixa valor digitado aqui não, tem que ser fórmula mesmo. Feito isso, vamos copiar. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá até o final aqui da primeira rodada. E para finalizar essa primeira parte, total de pontos. Igual PROC V. Eu vou procurar o Flamengo, ponto e vírgula. Aqui, ó, nesse intervalo da primeira rodada. Vou fixar com F4, igual a gente já fez anteriormente. Ponto e vírgula, eu quero a segunda coluna, 2, ponto e vírgula, 0, que é o valor exato. Fechou parênteses, Enter. Puxa até o final. É isso aí. Agora vamos fazer aquela mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Depois a gente vai copiar essa fórmula para baixo. Então vamos tirar o cifrão. Página inicial, localizar e selecionar, substituir. Substitui o cifrão por nada. Substitui tudo. Ok, fecha. Então chegamos no final dessa aula, uma primeira parte aqui do confronto direto. Na próxima aula a gente continua aqui para fazer o segundo nível e copia para baixo para as outras rodadas. Fizemos só para a primeira aqui. Salva aí, grande abraço e até a próxima aula.